Você teria coragem de morar em uma mansão milionária completamente abandonada? Imagina só, portões gigantes enferrujando, piscinas tomadas pelo lodo, janelas quebradas, salões que um dia receberam celebridades, hoje mergulhados no silêncio. Casas avaliadas em milhões, que ninguém quer comprar. Algumas foram a leilão. Outras estão há anos à venda. E tem até aquelas que carregam histórias tão pesadas que afastam qualquer interessado. Hoje você vai conhecer 5 mansões de celebridades que estão abandonadas. E algumas delas parecem ter parado no tempo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e prepara-se, porque a lista começa agora e vai ficando cada vez mais impressionante. 5. A mansão de Hebe Camargo. Imagine uma propriedade com mais de 7.000 metros quadrados no coração do Morumbi, em São Paulo. Foi ali que Hebe Camargo viveu por mais de 20 anos. A casa era palco de festas luxuosas, encontros com políticos, artistas e empresários. Era sinônimo de elegância, sofisticação e poder. Avaliado em cerca de 60 milhões de reais, a mansão foi colocada em leilão por 70 milhões. E ninguém quis. Além do valor altíssimo, os custos de manutenção são gigantescos. Após a morte da apresentadora, em 2012, o imóvel foi herdado por familiares. Mas com o passar dos anos, a estrutura foi se deteriorando. Um juiz chegou a descrever a propriedade como estando em ruínas. Hoje, o lugar que já brilhou sob os holofotes virou símbolo de abandono. Os jardins que antes eram impecavelmente cuidados, agora sofrem com mato alto e descuido. Os salões que recebiam grandes nomes da televisão permanecem fechados, silenciosos. Há relatos de infiltrações, rachaduras e desgaste estrutural em várias áreas da casa. Muitos acreditam que o valor sentimental não foi suficiente para manter o imóvel vivo. O peso da manutenção parece ter sido maior do que o desejo de preservar a história. E assim, uma das casas mais emblemáticas da TV brasileira virou um retrato do tempo que passou. Moradores da região comentam que a mansão já não tem o mesmo brilho de antes. Algumas partes da estrutura precisam de reformas profundas e urgentes. O silêncio no interior contrasta com um passado cheio de música e aplausos. Quem passa em frente dificilmente imagina as histórias que aquelas paredes guardam. É como se cada cômodo ainda ecoasse lembranças de uma era dourada da televisão. Mas, sem manutenção constante, o luxo vai dando lugar ao desgaste inevitável. E se essa história já é surpreendente, espera até ver a próxima. 4. O Castelo Inacabado, de José Rico. Decida se vai embora ou ficar comigo. No interior de São Paulo, em Limeira, existe uma construção que parece saída de um conto de fadas. O cantor José Rico, da dupla Milionário e José Rico, passou mais de 24 anos construindo o verdadeiro castelo. O projeto incluía mais de 100 quartos, piscina, torre imponente e uma área gigantesca de quase 50.000 metros quadrados. Era o sonho da vida dele. Mas o cantor faleceu em 2015, antes de concluir a obra. Hoje, o castelo apresenta pichações, ferrugem, infiltrações e mato alto por toda parte. O sonho grandioso virou um retrato silencioso de um projeto interrompido pela vida. A justiça tenta leiloar o imóvel para quitar dívidas, mas ele segue lá, vazio. Quem passa pela estrada consegue ver a torre se destacando no horizonte. De longe, a construção ainda impressiona pelo tamanho e pela ousadia. Mas de perto, o abandono revela portas quebradas e janelas sem vidro. O interior nunca foi completamente finalizado, o que aumenta a sensação de algo inacabado. Moradores da região dizem que o local já foi alvo de invasões e vandalismo. O que era para ser um símbolo de conquista, virou um monumento à saudade. A cada ano que passa, a estrutura sofre ainda mais com a ação do tempo. As áreas externas mostram sinais claros de deterioração e descuido. Sem um herdeiro disposto a concluir o projeto, o castelo permanece esquecido. Alguns visitantes curiosos registram imagens e compartilham nas redes sociais. Mas a grandiosidade planejada nunca chegou a se transformar em realidade. Hoje, o castelo é lembrado mais pelo abandono do que pelo sonho que representava. E agora, a gente vai para uma das propriedades mais icônicas do mundo.
3. O Rancho Neverland, de Michael Jackson. O Rancho Neverland, na Califórnia, foi o refúgio mágico de Michael Jackson. Comprado em 1987, o local era mais que uma casa. Tinha parque de diversões, zoológico e áreas temáticas. Era o símbolo da infância eterna que o cantor dizia nunca ter vivido. Após sua morte, em 2009, o brilho foi desaparecendo. Os brinquedos foram removidos, os animais transferidos, o parque desmontado. A propriedade chegou a ser anunciada por 100 milhões de dólares. O valor caiu para 67 milhões. E mesmo assim enfrentou dificuldades para ser vendida. Hoje, o local permanece silencioso, cercado de memórias e mistério. As montanhas ao redor continuam as mesmas, mas a energia parece diferente. Funcionários que trabalharam ali relatam que o ambiente perdeu cor. O famoso trem que circulava pela propriedade já não percorre mais os trilhos. O zoológico particular foi desativado e os espaços temáticos esvaziados. Fãs ainda deixam flores no portão principal, como forma de homenagem. Mas o que antes era alegria e fantasia, hoje é apenas um grande espaço vazio. A mansão principal continua imponente, mas sem a presença do astro, tudo mudou. As áreas de lazer parecem congeladas no tempo. O silêncio substituiu a música que ecoava pelos jardins. Mesmo com segurança constante, o rancho não voltou a ter a mesma função. Para muitos, Neverland é um símbolo da genialidade e também da solidão do artista. E até hoje, a propriedade carrega uma aura que mistura admiração e mistério. Mas a próxima mansão carrega uma história ainda mais pesada. 2. A mansão do caso Richthofen. Na zona sul de São Paulo, está a casa onde ocorreu um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Foi ali que os pais de Suzane von Richthofen foram assassinados em 2002. A mansão, com mais de 1.000 metros quadrados, foi vendida após o crime, passou por reformas e teve a fachada modificada. Mesmo assim, nunca voltou a ter moradores permanentes. Alguns dizem que o peso da história afasta qualquer interessado. O imóvel está em boas condições físicas, mas carrega uma marca que não se apaga facilmente. Vizinhos afirmam que o silêncio da rua é ainda mais intenso ao redor da casa. A fachada foi alterada para tentar apagar a memória do que aconteceu ali. Mesmo reformada, a residência continua sendo associada ao crime. Curiosos ainda passam pelo local para observar de longe. A casa já foi vendida por um valor abaixo do mercado, justamente pela história. E mesmo assim, permanece praticamente vazia, como se o passado ainda habitasse o lugar. Alguns moradores relatam desconforto ao falar sobre o assunto. O caso ainda desperta forte interesse da mídia e do público. A residência virou referência quando o assunto é crime famoso no Brasil. Apesar das reformas internas, o estigma permanece. Poucos demonstram interesse real em morar ali definitivamente. E assim, o imóvel segue como um lembrete permanente de um episódio trágico. E agora, a número 1 da lista. 1. A Mansão de Pelé. No Guarujá, litoral de São Paulo, está a mansão que pertenceu ao rei do futebol, Pelé. Após sua morte em 2022, os funcionários responsáveis pela manutenção foram dispensados. A casa ficou sem cuidados. Avaliada em milhões, a propriedade acumulou dívidas de IPTU e começou a apresentar sinais claros de abandono. Portões fechados, ausência de movimentação e silêncio. É impressionante pensar que a casa de um dos maiores atletas da história mundial possa enfrentar um destino incerto. Um lugar que já foi palco de encontros, celebrações e momentos históricos. Hoje aguarda definição sobre seu futuro. A piscina que antes refletia dias de lazer, agora mostra sinais de descuido. Áreas externas começam a apresentar desgaste visível. Sem manutenção constante, a deterioração avança rapidamente. Moradores da região relatam que não há movimentação frequente no imóvel. A dívida acumulada pode levar o local a um leilão judicial. E assim, até mesmo a casa do maior ídolo do futebol mundial enfrenta a incerteza do abandono.
O imóvel ainda carrega valor histórico e simbólico enorme, mas sem uma decisão definitiva dos herdeiros, tudo permanece parado. O tempo vai deixando suas marcas na estrutura. A grandiosidade da construção contrasta com o silêncio atual. É difícil imaginar que ali já circularam figuras importantes do esporte mundial. Hoje, o futuro da mansão depende de definições judiciais e administrativas. Agora eu quero saber de você, qual dessas mansões mais te impressionou? Em qual você não moraria nem se fosse de graça? Deixa aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem histórias como essa aqui. E antes de sair, aproveita para assistir ao próximo vídeo aqui do canal. Tenho certeza de que você vai se surpreender ainda mais. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.